todos que nos acompanham aqui pela redação do jornal O Estafeta. E hoje a gente recebe aqui a Marcela Guindani, que ela é coordenadora do CREAS e psicóloga. Tudo bem, Marcela? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente vai começar com uma perguntinha que eu acho que muitas pessoas têm aquela dúvida. O que é o CREAS? Quais que são as pessoas que são atendidas no CREAS? Certo. O CREAS é um serviço de portas abertas, ele faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Então ele funciona das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia. Esse horário é justo para facilitar, para que as pessoas possam acessar, inclusive ao meio-dia, né, o acompanhamento. O CREAS é um serviço, então, que atende vítimas de violência. É um serviço de acolhimento, de acompanhamento, não tem nada a ver com investigação, com controle, com monitoramento de famílias. Então, qualquer indivíduo, então, que seja, então, criança, adolescente, mulher, idoso, pessoas em situação de rua, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que tiveram algum conflito com a lei também, e famílias que atravessam situações de violência, podem ser acompanhadas, né, de forma gratuita através do CREAS. Então, é uma equipe que conta com psicólogos, com assistentes sociais, com um assessor jurídico também que presta, né, esse aconselhamento, digamos, né, ele não entra com ações, né, mas para isso existe ou os advogados particulares ou a Defensoria Pública, mas ele presta também essa assessoria jurídica nos casos em que, por exemplo, a mulher está pensando em sair da relação, como é que fica a situação dela, legal, então ele pode prestar um aconselhamento nesse caso, e aí depois ela toma as decisões dela. Então, basicamente é isso que é o nosso serviço. A violência doméstica, a maioria das vezes, ela não é percebida na comunidade, né? E no nosso município aqui em Veranópolis, existem muitos casos de violência? Infelizmente, sim, a gente tem percebido que depois da pandemia os casos se intensificaram, então o tipo de violência se intensificou, né? E os casos aumentaram em todos os níveis, tanto violência contra a mulher, como violência contra a criança, adolescente, idosos também. A gente teve assim uma crescente assim bem grande e as negligências, né? Negligência contra a criança, adolescente, falta do cuidado, do olhar, isso se intensificou. E Veranópolis é uma cidade que é linda, que é tranquila de se viver, mas infelizmente a gente tem as amostras aqui também na nossa sociedade do que acontece pelo mundo. Marcela, quais desses casos seriam os mais comuns assim no município? Olha, eu não sei dizer agora, mas acredito que violência contra a mulher e violência contra... Esses que eu citei, assim, acho que é um todo, tá, Lely? Contra criança, adolescente. A violência é muito naturalizada na sociedade, né? Então, as pessoas muitas vezes nem sabem identificar o que é a violência. Né? Ah, mas é só um tapa, ou apanhei e não morri, então eu vou reproduzir isso com os meus filhos, né? Sou um cidadão de bem que deu certo e apanhei um monte. Então, a violência é naturalizada, não é percebida como violência, sim como correção ou educação, né? Eu educo os meus filhos do jeito que eu quero, ou em briga de marido e mulher não se mete a colher, aquelas frases, né? Bem comum, né? Bem comum, e aí, dessa maneira, a gente só vai naturalizando, banalizando o que a gente sabe que provoca consequências gravíssimas para o psiquismo, para o desenvolvimento, para a saúde mental, tanto das crianças e dos adolescentes, como das mulheres, como dos idosos. Então, não tem como não falar da violência doméstica, da violência contra a mulher e não falar dessa naturalização com as crianças. Como um todo, né? Uhum. Como é o acolhimento com a psicóloga, com o acompanhamento, uma mulher vítima de violência? Uhum. As vítimas de violência ou são encaminhadas pra gente, né?
através da delegacia, da brigada militar, dos outros serviços, também das unidades de saúde dos bairros, que prestam um trabalho bem importante, que muitas vezes a mulher só vai ali para fazer uma psicoterapia e revela que está numa situação de violência. Então, elas são encaminhadas para o serviço ou podem fazer a busca espontânea, tá? Chegar lá e dizer, olha, eu preciso de um acolhimento, né? Geralmente tem algum técnico disponível, senão a gente já agenda um horário e a gente faz a busca ativa, entra em contato, faz o acolhimento. Então é um atendimento com um psicólogo, com um assistente social, para entender aquela realidade, o que ela está vivenciando e de que formas a gente pode auxiliar no tempo dela, né? Não quer dizer que uma mulher vítima de violência precise se separar, né? Vou no CREAS, daí eu preciso fazer um BO, ou preciso me separar. Não, ali a gente vai entender toda aquela situação. Geralmente a mulher que está numa relação violenta, ela já foi vítima de violência na sua infância, ou já presenciou a violência, né, dos seus cuidadores, enfim. Mas é um serviço de acolhimento e aí a gente vai agendando os horários, à medida que a vítima, né, quiser, necessitar, ou que a gente entender também que é necessário, e aí é um acompanhamento continuado, assim, até que ela deseje. Qual que é a maior dificuldade que vocês veem para a pessoa procurar a primeira vez ajuda? Sim, geralmente as mulheres vítimas de violência, elas têm vergonha e culpa, né? Elas se sentem culpadas, elas acham que aquilo está acontecendo porque é elas que pediram para estar nessa relação, e nenhuma relação começa ruim, as relações começam com um enamoramento, com, né, uma coisa legal, e depois vem a violência psicológica, moral, verbal, para até ir para a crescente da física, né? Nenhuma relação começa com a violência física. A violência física é o último passo da violência, né? A violência sexual. Então, as mulheres se sentem culpadas e sentem vergonha, porque justamente aquilo que a gente estava falando, né? Gosta de apanhar, por que não sai da relação? Tá com ele porque quer, né? E a gente sabe que é muito difícil sair de uma relação de violência, porque existe a esperança de que o parceiro mude, né? Existe aquela lembrança de que em algum momento foi bom, tem o ciclo da violência, né? Como eu estava comentando antes contigo, da fase da lua de mel, onde o parceiro se arrepende, promete que vai mudar, que vai fazer diferente, e aí, por isso que torna tão difícil sair da relação. Mas eu acho que é muito da vergonha e da culpa, assim, das vítimas, infelizmente. Quais que são os sinais, assim, mais comuns de que as vítimas precisam de um auxílio, precisam de uma ajuda? Muitas vezes, assim, a gente percebe que as mulheres que sofrem violência, elas são entristecidas, né? Estão ali naquela relação, mas não tem mais um propósito, mas não conseguem, né, pedir essa ajuda, porque muitas vezes até nem sabem como fazer, por que fazer, e aí existe aquelas ameaças do parceiro, se tu me deixar, eu vou tirar a guarda dos filhos, né, tem umas ameaças assim, que fazem com que a mulher vá ficando nessa situação, se sinta cada vez mais presa, e a gente vê assim que a questão da violência está totalmente atrelada às questões de saúde mental. Então, ela passa por um isolamento muitas vezes, então é onde a gente observa, né, que são sintomas assim da violência. E às vezes também elas acabam não reconhecendo que seria uma violência, né? Isso. Por isso que a gente sempre faz questão de falar quais são as violências também, que é aqueles xingamentos, né, ou tu tá gorda, ninguém vai te querer, se não for eu, não vai ser mais ninguém, e aí o pegar pelo braço, o sacudir, o empurrar, começa numa sutileza, né, a violência, e aí vai dessa violência verbal, psicológica, para violência sexual, né, violência moral é quando o parceiro vai no trabalho,
da mulher para falar mal dela, falar mal dela para os amigos, para os círculos, assim, família. Então, existem vários tipos de violência. E a violência física, né, que é aquela que a gente sabe, né, que é os tapas, os chutes, os empurrões, e aí tem de todas as formas, né. Marcela, é mais comum eu ir lá pedir ajuda ou as pessoas denunciarem? Não, eu acho que é mais comum. O que mais chega pra gente é de violência doméstica, assim, violência contra a mulher, são os encaminhamentos. Através da delegacia de polícia, quando a vítima foi lá fazer o registro de ocorrência, quando aconteceu alguma coisa assim mais grave, e das unidades de saúde dos bairros e do centro também. Acho que é o que mais chega pra gente. Assim, a busca espontânea ela é bem menor. De alguém se dar conta, assim, ir lá, sabe? Pelo principal medo? Medo, não saber que o serviço existe também, ou achar que pelo fato de pedir ajuda tem que tomar uma decisão naquela hora, naquele momento, e às vezes a vítima não está pronta. A gente orienta, né? Quais são as opções dela, ao registro de ocorrência, ao pedido de medida protetiva, que é onde o agressor tem que ficar afastado, né? A gente orienta quais são os direitos, né? Mas a opção é do indivíduo, né? Como que a rede de proteção, CREA, Saúde, Segurança e Justiça podem trabalhar juntos, em conjunto? Tem que trabalhar em conjunto, não tem como sair disso, né? Eu acho que cada um tem, assim, cumpre um papel fundamental, né? A delegacia fazendo o registro de ocorrência, pedindo a medida protetiva, ao Poder Judiciário despachando o quanto antes as medidas protetivas, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar de uma forma muito ágil e entrosada para garantir a proteção. A Brigada Militar, quando é acionada, né, pela vítima, olha, eu estou correndo risco, né, tá acontecendo tal coisa, enfim. Então, todo mundo tem que trabalhar de uma forma bem ágil. Como que as pessoas podem denunciar? Se eu tô ouvindo que tem no apartamento de cima uma mulher sendo agredida, eu tenho a obrigação de acionar a Brigada Militar, né? Mas sempre vai da escolha da vítima, né, dizer se quer seguir adiante, se quer tomar providências ou não, né? Então, porque não é uma coisa assim como a violência contra a criança e o adolescente, que existe uma denúncia e medidas têm que ser tomadas de proteção. A mulher, por ser um ser que é adulto, livre, responsável por suas escolhas, é ela que vai ter que dizer também se ela quer dar continuidade àquela denúncia que foi recebida pela brigada, enfim, ou não. Marcela, queria ver contigo para deixar uma mensagem, deixar algum aviso, o que tu gostaria de deixar um recadinho final para o pessoal? Que a culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é da vítima. Essa responsabilização que existe até hoje de que, mas também ela não sai da relação, mas também ela sofreu uma violência na rua porque ela estava caminhando às 11 da noite sozinha, né? Essa responsabilização, a culpabilização da vítima, né, é que tem que acabar, essa cultura da culpabilização por homens e por mulheres, inclusive. Então, a culpa não é da vítima, o CREA está de portas abertas, né? Nenhuma pessoa que for procurar o serviço vai ser julgada, vai ser, né, diminuída por estar passando por uma situação difícil. Pelo contrário, é um serviço de fortalecimento. E é um serviço também que a pessoa vai lá e tira suas dúvidas, como proceder, o que deve fazer, todos os detalhes, né? Exatamente. A gente está lá para esclarecer, né? E explicar sobre os direitos que as pessoas têm, né? Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais ali do serviço, que é, muitas vezes, a pessoa não sabe, não tem conhecimento sobre os seus direitos, e é uma das funções que o CREAS exerce. Certo, Marcela, queria te agradecer a presença, muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigada a todos que nos acompanharam aqui pela redação do Estafeta.